Franquia ou franchising é uma espécie de filial, negócio cujo modelo de operação é copiado e transferido para outro ponto comercial com autorização de quem criou aquele modelo inicial, ou ainda de quem detém os direitos legais sobre o modelo. No franchising existe o franqueador e o franqueado. O franqueador é a entidade dona da empresa, que concede o direito de utilização da marca. Já o franqueado é a pessoa ou o grupo que deseja abrir a franquia. Pesquisando a história, encontramos exemplos de práticas comerciais que se assemelham ao sistema de franquias desde o século XII, mas de forma geral considera-se que o sistema de franquias começou nos Estados Unidos em meados do século XIX. O modelo desenvolveu-se a partir da necessidade das empresas de acompanharem a crescente mobilidade da população norte-americana em razão da expansão dos meios de transporte da época. 100 anos depois do início dessa história, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma expansão sem precedentes no setor de franquias norte-americano. No Brasil, as primeiras iniciativas de adoção do sistema de franquias empresarial datam da segunda metade do século XX. Aos poucos, esse modelo de distribuição se popularizou no país e foi adotado por fabricantes, varejistas e empresas de serviço de todas as áreas. No início da década de 1990, o sistema de franquias no Brasil crescia anualmente, com índices superiores ao da economia nacional, sendo assim necessária, então, a elaboração de uma legislação específica para essa área, culminando na criação da Lei nº 8.955 de 1994. A Lei de Franquias foi elaborada com base nos modos americanos, sendo que seu alicerce consiste na apresentação de informações relevantes para o novo franqueado e nos termos gerais do Instituto de Franquia. O artigo 2º da lei dispõe sobre o conceito legal de franquia. Ou seja, é por meio do contrato de franquia que o franqueador cede ao franqueado o direito de explorar a sua marca, bem como a utilização do know-how que poderá ser transmitido por meio de manuais, treinamento e orientações em loco. Nesse cenário, o franqueado se compromete a comprar produtos e serviços de fornecedores homologados. Cabe destacar que o objetivo do contrato é padronizar o estabelecimento segundo licitações pré-definidas pelo franqueador, ou seja, há uma relação de subordinação empresarial definida. A circular de oferta de franquia é um documento fundamental para o funcionamento do sistema de franquias. Garante ao interessado em ser um franqueado que tenha acesso às principais informações sobre como acontecerá a relação entre franqueador e franqueado. Deve conter todas as informações definidas pela lei. Se elas não forem completas e adequadas, pode ser questionada a validade do contrato. Também, além de assumir um inegável papel comercial, materializa o princípio da boa-fé do franqueador. Tais incisos exigem apontamentos que guardam relação com o franqueador e com o modelo de negócio desenvolvido. Um cuidado que merece destaque é, por exemplo, se o franqueador tem menos de um ano de atividade em seu nicho. Então, o que se aplica ao inciso 2 não será relativo aos 2 últimos exercícios. Segundo o inciso 5º, a circular deve apresentar o perfil do franqueado ideal, o que demonstra que o contrato é personalíssimo, não atingindo terceiros. Imagine, por exemplo, que 3 amigos são sócios de uma mesma empresa e decidem assinar um contrato de franquia com uma famosa franqueadora. No ato de assinatura, contudo, apenas um dos sócios da empresa assina o contrato. Os demais ou deixam de assinar ou assinam apenas como testemunha. Neste caso, a eficácia do contrato não poderá atingir todos os sócios, mas apenas aquele que assinou. Os incisos 7º e 8º apontam todas as despesas que devem ser informadas. Tais despesas ora ocorrem por meio de investimento, arquitetura, implantação de sistema, aluguel de equipamentos, ora por meio de taxas, como de publicidade, franquia, entre outras. Vale reforçar que a circular assume um papel comercial.
Logo, costuma estimar valores inferiores ao que de fato vai ser gasto. O legislador, inclusive, não exige precisão exata nesse apontamento, por isso utiliza-se o termo estimar. Porém, entendemos que os valores não podem ser muito discrepantes daqueles apresentados na circular. Por exemplo, se na circular é apontado que o franqueado tem uma estimativa de investimento inicial de 200 mil, mas na prática ele investe 300 mil, inviabilizando a continuidade do negócio, entende-se que é má-fé do franqueador, motivo pelo qual seria viável o pedido de rescisão do contrato acumulado com a restituição dos valores pagos. A relação de franqueados que deve ser trazida pela circular, inclusive daqueles que se desligaram nos últimos 12 meses, é tão relevante que alguns franqueadores, com má-fé, omitem dados de franqueados que não deram certo, evitando o contato e contaminação do potencial franqueado. O nono inciso prevê claramente que deve ser trazida a relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede, bem como dos que se desligaram nos últimos 12 meses com nome, endereço e telefone. Em relação ao território, deve ser especificado se é garantido ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação e, caso positivo, em que condições o faz. Também, possibilidade de franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações. Tal exclusividade de território é delimitada no contrato de franquia. Ocorre por raio, ora ocorre por região. E sua violação pode gerar a restituição por perdas e danos. No mesmo sentido, uma vez delimitado o raio de atuação do franqueado, não poderá esse transcender essa barreira. O plano de expansão de uma franquia, em regra geral, inclui alto grau de exclusividade, principalmente para ingressar em pequenas cidades, litorâneas e interior. Trata-se de uma garantia importante para o franqueado e um atrativo imprescindível para o modelo de negócio do franqueador. O 11º inciso impõe um importante elemento voltado à padronização do negócio. O franqueado poderá adquirir bens ou serviços apenas de fornecedores homologados. Não há liberdade neste ponto para a escolha de outros fornecedores, salvo raríssimas exceções autorizadas expressamente. O franqueado deve ter-se também a denominada grade mínima, onde obriga-se a adquirir periodicamente um mínimo de produtos do franqueador. O 12º inciso dispõe sobre a materialização do know-how, que é o conjunto de informações originais de caráter técnico e prático que guardam relação com o desenvolvimento de um negócio. Enquanto o conhecimento técnico pode ser transmitido por meio de manuais, a prática deve ser repassada por intermédio de treinamentos e serviços de orientação. Tudo, contudo, depende do conteúdo da circular que deve ser avaliado pelo advogado especialista. Para proteger tais informações, o franqueador não raro estabelece cláusula de não concorrência, por meio do qual impede o franqueado de atuar no mesmo setor após o término do contrato. A oferta de franquia, COF, é um instrumento jurídico complexo que depende de análise cautelosa do potencial franqueado. Por esse motivo, existe o denominado prazo de reflexão. Trata-se do prazo mínimo de 10 dias voltado à análise do documento. O franqueador deve respeitar o prazo de reflexão, entregando o documento para o candidato franqueado com antecedência, antes mesmo da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia, ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ou franqueador, ou a empresa ou pessoa ligada a este. O desrespeito ao caput do artigo 4º da Lei 8.955 na prática pode ensejar a rescisão do contrato com a devolução de todo o valor investido. O legislador, no artigo 6º da Lei 8.955, impõe uma forma ao instrumento, qual seja a escrita. Significa dizer que, em tese, não poderia ser verbal o contrato de franquia. E, não obstante a clareza do dispositivo, a jurisprudência vem convalidando o contrato de franquia verbal. Ainda, o dispositivo exige que o contrato seja assinado na presença de 2 testemunhas, sendo considerado válido independentemente de registro perante o cartório ou órgão público. O franqueador que violar a boa-fé ao veicular informações falsas na circular de oferta de franquia responderá pela mesma sanção prevista no parágrafo único do artigo 4º desta lei, ou seja, terá o dever de reembolsar o franqueado das despesas pagas, podendo também gerar a rescisão do contrato de franquia, além das perdas e danos, e sem prejuízo das sanções penais.
Além dos dispositivos já estudados, existem ainda outros que explicarei resumidamente. O artigo 8º dispõe que a Lei 8.955 regula os sistemas de franquia instalados e operados no território nacional. A Lei de Franquias, em seu artigo 9º, prevê a modalidade de contratação da master franquia, quando determina que, para os fins desta lei, o termo franqueador, quando utilizado em qualquer de seus dispositivos, serve também para designar o subfranqueador. Da mesma forma que as disposições que se refiram ao franqueado aplicam-se ao subfranqueado. Se trata, portanto, de desdobramento da relação de franquia, onde o master franqueado, subfranqueador, passa a exercer os poderes do próprio franqueador dentro de uma determinada área, desenvolvendo-a, criando para si sua própria rede de franqueados, sendo, entretanto, subordinado durante todo o tempo ao franqueador original. Essa forma é utilizada para ampliar a rede numa determinada região, tanto em território nacional como internacional. Já o artigo 10º fixou o início de vigência da lei, que se deu 60 dias após a data de publicação. Com isso, a lei passou a vigorar em 14 de fevereiro de 1995. Por fim, o artigo 11º determinou que serão revogadas as disposições contrárias a esta lei. A classificação do contrato de franquia. Ele é típico porque é tipificado na Lei 8.955 de 94. É misto, pois que resulta de uma espécie de fusão dos contratos de prestação de serviços com o de representação comercial. Ele é formal ou solene porque só se considera celebrado após ser reduzido a escrito. É oneroso por essência, sendo sempre devida remuneração ao franqueador. Ele é bilateral por gerar obrigações para ambas as partes. É aleatório, uma vez que o resultado é impossível de ser precisado antecipadamente. Ele é individual por obrigar somente aqueles individualmente envolvidos. E por natureza ele é impessoal, pois não se baseia em elemento personalíssimo, como a fiança ou o mandato. Eventualmente poderá ser intuito personae, se o franqueado for pessoa natural e o contrato for celebrado em função de suas características individuais. É situação rara, entretanto. Ainda, o contrato de franquia é em geral de adesão, pois o modelo é ditado pelo franqueador. E é comutativo, pois é contrato bilateral e oneroso, no qual as prestações ficam estabelecidas de maneira certa e equivalente. É de colaboração empresarial, pois os interesses das partes são predominantemente comuns. E ainda é de execução continuada, pois se protrai no tempo. Ainda, ressaltamos a seguir os principais problemas existentes nos contratos de franquia, como, por exemplo, a estimativa de gastos prevista na COF ser divergente da realidade, onde o franqueado acredita que será necessário desembolsar muito mais do que o previsto. Outro impasse encontrado foi a falta de autonomia do franqueado, o qual, muitas vezes, se vê preso ao contrato de franquia para colocar suas ideias em prática. Temos também a violação do sigilo de informações, pois, considerando o tamanho de algumas empresas, informações sigilosas podem facilmente serem divulgadas sem autorização. Agir por impulso na contratação, sem antes estudar minuciosamente os detalhes da franquia e seu investimento também é apresentado como outro problema. E, por último, não contar com o auxílio jurídico ao finalizar um contrato deste porte, a fim de verificar se o contrato é vantajoso ou ainda sinalizar os futuros problemas possíveis que o franqueado venha a ter. Falando sobre os principais problemas entre franqueadores e franqueados, mencionamos os 5 tipos mais recorrentes. 1. Fundos de publicidade. 2. O tipo de treinamento realizado ou, em muitos casos, a falta de treinamento adequado para a realização da atividade executada na franquia. 3. Exclusividade ou preferência. 4. A distância entre franqueadora e franquia após sua abertura. 5. A expectativa versus realidade ao abrir uma franquia, pois, muitas vezes, a prática não é como idealizado pelo franqueado.
Traçamos agora gráfico ilustrando o desempenho do franchising brasileiro no ano de 2017, o qual gerou cerca de 1,2 milhões de novos empregos para o país. Ademais, trazemos ilustração acerca do atual contexto de franchising no Brasil, mostrando que a franquia com maior número de unidades no país atualmente é a do Boticário. Para concluir, trouxemos também o caso prático dos irmãos McDonald's, os quais revolucionaram a indústria com essa inovadora ideia de vender hambúrgueres por 10 centavos cada, de minuto a minuto, sem necessidade de garçons, o que, obviamente, barateava o custo da empresa. Contudo, de empresários geniais no ramo da alimentação, ao fechar o contrato por aperto de mão, os dois nunca efetivamente lucraram por essa maravilhosa ideia.